Eu vim trazer esse vídeo aqui para expor uma realidade que eu já tenho vivido há um tempo, de suspeita, de estudo. Estou há 5 anos nesse ramo aqui, 2 anos, 2 anos. E há mais de 2 anos eu tenho sido observado. Depois que comecei esse projeto, tem perfis que acessam meu Facebook ali, perfis que não tem foto, aquela coisa toda. Recebo ligação, muda de madrugada, ninguém fala nada. E aí faz 5 dias que tem uma van preta parada do outro lado da minha rua. Ninguém entra, ninguém sai dela. Eu sinto que eu estou sendo observado, então eu preciso passar essa mensagem para todo mundo. A qualidade do áudio tá péssima, eu sei, lógico. Mas eu tive que fazer na pressa, eu não sei quanto tempo de vida eu tenho a partir de hoje, tá? Então o que importa é o conteúdo, dando pra ouvir, dá pra entender, dá pra interpretar. Presta atenção no vídeo aí, que agora eu vou expor toda a realidade dos pombos. Existem diversas teorias sobre a real identidade dos pombos, qual é a sua função, o motivo da existência e o porquê, para que eles estão aqui. A verdade é que a vida dos pombos são misteriosas, eu posso provar isso aqui para cada um de vocês. Não são apenas ratos voadores, rato de asa ou qualquer outro tipo de apelido, essa loucura toda. Alguns dizem até que pombos são armas do governo socialista. Pombos são fãs de BTS antes de encarnarem. Tem quem diga também que pombos são bombas programadas para explodir em intervalo de tempo diferente, controlada pelo desativado URSS, hoje controlada por alguma instituição de combate pré-militar ou algo do tipo, com a fim de, sei lá, só explodir, sem motivo algum. Existe até uma outra teoria aí que diz que pombos são mendigos que morrem e reencarnam. E na verdade essa é a minha preferida, cara, porque eu conheço quem defende ela com a própria vida e a teoria até que faz sentido, né? Depois eu explico em outro vídeo, mas é interessante também. Só que sem dúvida, cara, a que mais chama a minha atenção é de que os pombos eles são armas militares de guerra. E eu posso provar isso pra vocês. Cara, um maldito pombo foi preso no Rio de Janeiro um tempo atrás carregando 200 gramas de cocaína numa mochilinha. Aquelas mochilinhas, fizeram uma mochilinha pequenininha pro pombo, cara. E é sério, tem a notícia. No Kuwaiti, por exemplo, tem um pombo também foi detido carregando droga na mochila. Fizeram aquelas mochilinhas, cara, coisa de louco. Não, em Anápolis, por exemplo, teve até mesmo um pombo que conseguiu acabar com a sessão inteira da Câmara dos Deputados, cara. Tava tendo a sessão ali rolando, aquela coisa bacana, o deputado falando besteira. E aí um pombo pegou e explodiu em cima do transformador do poste. Acabou que teve que encerrar tudo. E foi uma loucura. O pombo acabou explodindo, acabando com a sessão dos caras. E a gente tem que entender o que estava acontecendo naquela sessão, que não podia ter ido adiante, o que o pombo sabia, por que ele decidiu explodir ali. Eu e meu primo, por exemplo, a gente foi em um pet shop, essas lojas de cachorrinho, gato, que vende coisa, dá banho. E tinha uma moça que tava vendendo um pombo. É, sério, ela colocou um pombo na gaiola assim. Um pombo não, ela colocou tipo mais de 3 4 pombos e tava vendendo os pombos. Se eu não me engano era R$ 10 cada pombo. E não era aquele pombo bonito, aquela coisa singela, aquele pombom bonito mesmo. Cara, era um pombo feio, pombo de rua, entendeu? Aqueles pombo feião mesmo. E aí eu cheguei nela e falei, cara, eu perguntei pra ela, lógico que eu ia perguntar pra ela. Eu falei, moça, você tá vendendo um pombo? E ela falou, sim. Aí eu falei, por quê? E ela respondeu, por que não? E, cara, eu só consegui ficar calado, porque de fato, por que não? Mas quando eu voltei pra casa agoniado, pensando naquilo e tudo, eu falei, cara, ela deve saber de alguma coisa. Ela deve saber do uso desses bichos aí pra alguma coisa, porque não tem sentido ela tá vendendo. E o pessoal que compra, porque se ela tá vendendo, tem gente que compra. O pessoal que compra também deve saber o real motivo desses bichos, pra que servem. A suspeita de que realmente tinha alguma coisa acontecendo, entendeu? Tinha uma identidade por trás dos pombos, existia de fato uma teoria. E só que assim, pra gente começar a entender a verdade por trás dos pombos, a gente tem que voltar lá na Primeira e na Segunda Guerra Mundial, lá na Primeira Guerra Mundial. Nesse tempo aí existiam pombais, era caminhões cheios de pombos que ficavam em locais estratégicos lá na guerra lá e tudo. E era praticamente o QG de treinamento dos pombos, treinamento militar. Lá ele tomava banho frio, fazia flexão, abdominal, aquela coisa toda, que era para estar preparado. E nisso também eles ensinavam sobre questão de comunicação, sobre enviar cartas, entendeu? Mapas, rotas. Inclusive na Inglaterra, até mesmo o hospital na Inglaterra optou por levar amostras de laboratório pelos pombos. Isso, claro, que foi no final de semana, né? Os pombos pegavam esse tipo de bico na folga para complementar a renda. Aí na semana eles voltavam lá pro serviço militar, fazer aquela coisa toda lá e tudo. E aí eu falei, cara, vou dar uma pesquisada, vou tentar descobrir como é que o pombo ele faz para chegar no local, como é que ele sabe onde ele tem que voltar. Ele anda com uma pinha na mochila, o que ele faz? E aí eu achei uma matéria interessante dizendo assim: os pombos possuem 3 habilidades fundamentais. A primeira, no caso, é a visão, né? Pelo qual localiza o sol, identifica a posição, leste, oeste, norte. O que quer dizer? O pombo ele consegue identificar onde é o leste, o norte, eu não consigo assim de olho. Ele possui um relógio interno
tá? Não é esse relógio de bolso, não. Quando eu li, eu também fiquei pensando que era um reloginho de bolso. Imagina um pombo pegando um reloginho assim pra dar uma olhada. É, esse relógio é por meio do qual ele identifica se é de manhã, noite, se é tarde. E o terceiro elemento é a memória. Grava essa parte da memória. A gente vai voltar nesse assunto da memória em breve. A memória ele utiliza para aprender a relação entre a posição do Sol e o horário. Então, o terceiro elemento ele junta ali os dois. Então, assim, todo esse conhecimento ele foi usado para guerra, para causar guerra, com morte, tiro, é, colocando ódio naqueles peitinhos minúsculos e aquele cérebro inteligente do caramba, aquele pombinho maldito. E tudo isso foi usado pro mal. Assim, quando você olha para um pombo na rua, você não tá vendo somente um bicho esquisito de asa. Você tá olhando para uma arma fria de guerra. Um bicho expert em mapeamento local, ataque aéreo, sabotagem, com anos de técnicas de guerrilha. Cara, definitivamente você tá olhando para uma arma obsoleta de guerra, mas que ainda continua sendo inteligente, lógico. Então até aqui dá pra gente entender que não é só um rato de asa. A linhagem de todos os pombos é manchada por guerra, sangue, e é isso, e cocô. Tem até uma história daquele pombo lá, qual que é o nome? O nome do maldito é o Che Army, alguma coisa assim. Dá uma pesquisada no Google aí, cara. Foi um pombo que salvou um batalhão inteiro, sozinho. Loucura. Não, e o que mais me surpreende é a habilidade dessas armas malditas conseguirem decidir entre fazer o bem e fazer o mal. E foi exatamente por isso que nessa mesma época os alemães eram treinados para localizar e matar esses pombos no ar. Sério, cara, os cara foram treinados para matar pombo. E, inclusive, existe até uma metralhadora em específico para isso. Naquela época ela era MG-08. Então eles treinavam para matar pombos. Só que assim, além de ser expert em voo militar, X9, os pombos eles poderiam se rebelar fazendo tudo o oposto daquilo que deveriam fazer, né? Aquilo que foram treinados para fazer. Então, mas sim, se você acha que eles eram mortos por levar alguma mensagem importante do inimigo, algo do tipo, você está sendo enganado novamente. O intuito era dizimar de fato os pombos que se rebelavam. E é claro, os alemães sabiam que isso poderia acontecer um dia. E de fato aconteceu. Cara, olha o tamanho dessa metralhadora. O quão putos os alemães estavam com os pombos. Ah, e uma outra curiosidade sobre aquele pombo maldito lá. Quer dizer, maldito não, né? Esse aqui de fato fez alguma coisa boa. O Shearme, ele foi o único sobrevivente de um batalhão de 600 pombos. Eram 600 pombos, entendeu? E só ele voltou vivo. É um fato até que curioso, né, cara? Só ele ter sobrevivido. Tipo, o que será que realmente aconteceu naquela história toda ali, dentro do batalhão dos pombos? A essa altura era de se entender a necessidade de matar pombo, ao invés de tentar ficar ensinando. É por isso que os alemães estavam matando pombo. Cara, será que o restante dos pombos sabiam demais? O que aconteceu ali? Por que só ele voltou vivo? O que ele tem de tão especial assim? E aí entra uma dúvida, né? Por isso que eu falei, dá pra entender por que os alemães estavam decidindo, assim, de uma hora pra outra, pegar, apontar a arma pra cima e matar pombo. A guerra não era só contra o inimigo ali, as pessoas, os caras queriam matar pombo. Sim, cara, se você acha bizarra essa ideia de inteligência artificial, criarem própria vida, as máquinas se rebelarem, é porque você com certeza não parou pra pensar na história do pombo. Pelo fato do pombo hoje em dia ser uma arma militar obsoleta, enferrujada, velha, não é difícil você ver notícias como as que eu citei no começo do vídeo, por exemplo. Pombo vendendo cocaína, pombo se drogando, injetando heroína, se prostituindo, morando na rua, comendo lixo, aquela coisa toda. Com o grande avanço das telecomunicações, os pombos, por exemplo, foram deixados de lado pelo governo e pelas forças militares, fazendo com que eles entrem em desuso, fiquem marginalizados, à beira da sociedade. E os sinais iniciais de revolta dessa classe ex-militar são, por exemplo, bombardeamento de cocô em locais públicos, veículos, pessoas. É uma coisa que acontece o tempo todo. A revolta é clara, cara, e isso é somente o início. Atualmente temos pombos sendo presos por porte de cocaína, como eu citei, né? É comum você ver pombos parados em prédios sem fazer absolutamente nada, só olhando para o ponto fixo, encarando. De frente à minha casa mesmo, por exemplo, todas as 5 da tarde tem um que para sempre no mesmo local e fica olhando em direção à minha janela, cara. É uma coisa que todo dia acontece, todo dia ele tá lá, é bizarro. Então, se eu puder dar um conselho, uma dica, jamais faça contato visual direto, cara. Não encare, não fique olhando, finge que você não está nem notando a presença dele ali. E não sabe o que eles estão planejando, o que eles estão pensando. Aquele que está te encarando tem anos de guerrilha, a cabeça deles são um mapa de terreno, localização de bombas, minas, por exemplo, combate aéreo, experiência de sabotagem, infiltrações, envio de mensagens militares. Então os caras são muito bons nisso, os caras são treinados. Apenas ignore e siga a sua vida.